Êxodo capítulo 33, verso 1. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os aveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma no meio do caminho. Verso de número 12. E então Moisés disse ao Senhor: eis que tu me fizeste subir, eis que tu me disseste: faz subir este povo, porém não me faz saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer que achei graça aos teus olhos, e atenta ao que está, e atenta a esta nação e a teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te dar descanso. Diga glória a Deus. Verso 15. E então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Amém? Levante a sua Bíblia, levante as suas mãos. Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor, fala comigo poderosamente esta tarde, porque eu necessito desta palavra. Fala com esta irmã, fala com este irmão, fala com esta pessoa, meu Pai, que entrou aqui. Que o Senhor revele a sua palavra, de maneira que possamos sair daqui fortalecidos e renovados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Você vai glorificar o Senhor com palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Com as mãos você bate a palma, e com a boca você diga glória a Deus. Você vai glorificar ao Senhor. Diga aleluias. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós meditamos no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, a Bíblia vai dizer que Moisés estava no monte. E a palavra de Deus fala que Moisés estava buscando a direção de Deus, estava buscando uma palavra de Deus, estava buscando um conselho de Deus para o povo. Guiar aquele povo não era nada fácil, guiar aquele povo não era uma tarefa fácil, até porque a Bíblia diz que Moisés é considerado o homem mais manso da terra, porque quando ele traz aquele povo da terra do Egito, aquele povo sai do Egito com várias práticas pecaminosas. Aquele povo sai do Egito tendo um coração cheio de idolatria, cheio de pecado, cheio de engano. E agora Deus diz que vai dar àquele povo uma terra prometida. Deus vai dar àquele povo uma terra que mana leite, que mana mel. A Bíblia fala que quando Moisés sai do Egito com aquele povo, são mais ou menos 2 milhões de pessoas. Imagine 2 milhões de pessoas, cada uma pensando de uma maneira, cada uma falando de uma maneira, cada uma tendo entendimento de uma forma. Chegou um dia que Moisés, ele para e ele vai ao monte, e a Bíblia diz que o Senhor está falando com Moisés. O Senhor está, diga glória a Deus. O Senhor está revelando a Moisés a sua vontade, o seu querer, mas Moisés demora. E quando Moisés demora ali no monte, o povo diz: a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Nós não sabemos se Moisés morreu, se Moisés está vivo. Nós não sabemos o que aconteceu naquele monte. Mas como Moisés está demorando, eu acho melhor nós fazermos deuses para nós adorarmos. É melhor nós fazermos deuses para nós seguirmos após eles, porque o nosso ídolo era Moisés, o nosso mentor espiritual era Moisés, aquele que nos conduzia até a Deus era Moisés. E até agora Moisés não desceu do monte. A Bíblia Sagrada
diz, irmãos, que naqueles dias Arão, irmão de Moisés, disse para as mulheres: tirai vossos pendentes, tirai os vossos pendentes dos braços, os vossos pendentes do pescoço, porque nós vamos fundir agora um Deus, e vocês vão adorar este Deus. As mulheres arrancam os seus brincos, as mulheres arrancam as suas correntinhas, suas alianças, os homens arrancam os seus pendentes, e a Bíblia fala que o próprio Arão, irmão de Moisés, ele vai ajudar a fundir aquele Deus estranho. E a Bíblia fala que derretendo todo aquele alumínio, derretendo toda aquela prata, todo aquele ouro, eles fizeram para si um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. A Bíblia fala que após constituírem e fazer aquele bezerro de ouro, eles fizeram uma festa ao Senhor. Mas a verdade é que Deus não estava no meio daquilo, Deus não estava no meio daquela idolatria. Quando a Bíblia fala que aqueles homens fizeram festa após levantar aquele bezerro de ouro, a história diz que a festa era uma festa imoral, era uma festa de imoralidade, era uma festa terrível, e o povo agora olhava para o bezerro de ouro e lhe oferecia sacrifício. O povo olhava para o bezerro de ouro e lhe oferecia oferta. A Bíblia fala que Deus lá no céu, como não divide a glória dele com ninguém, ele disse: Moisés, desce depressa lá no meio do acampamento, porque o povo está se prostrando diante de deuses estranhos. Moisés, desce, porque eles fundiram para si um bezerro de ouro, e eles estão dizendo que aquele bezerro de ouro será o Deus que eles vão adorar. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que fez aquele povo levantar aquele bezerro de ouro foi a falta de paciência. Moisés está demorando muito, Moisés não chega rápido, Moisés não desce do monte. Ei, todas as vezes que você não entender o tempo de Deus na sua vida, que você não entender o projeto de Deus na sua vida, você vai ser tentada a tomar decisões precipitadas. Quantas pessoas dizem: Deus está demorando muito, então eu vou fazer do meu jeito. Deus está demorando muito, então eu vou entrar por este caminho. Deus está demorando muito me responder, muito me atender. E são pessoas que, ao invés de serem abençoados, estão levantando para eles obstáculo que vai fazer eles perecerem no meio do caminho. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta tarde. Não importa quanto tempo você esteja esperando, não importa quanto tempo você esteja aguardando, se foi Deus que falou na tua vida, espera, porque a promessa de Deus vai cumprir na tua vida, na tua casa e na tua família. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Não faça nada sem a direção de Deus, não tome decisões precipitadas. Aquele povo levantou aquele bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro de ouro, e Deus disse: não é isso que eu desejo. Quantas pessoas estão há um mês e Deus ainda não lhe respondeu, mas já começaram a desviar a sua adoração? Quantas pessoas estão há alguns meses na igreja e Deus ainda não fez aquilo que ele desejava fazer? Eles, pensando que Deus está demorando, começaram a fazer aquilo que eles queriam com as próprias mãos. Todas as vezes que você tentar ajudar a Deus, você pode colocar em risco um projeto que Deus tem na tua vida. Você pode casar errado, você pode fazer um investimento errado, você pode fazer uma sociedade errada. Quem espera alcança misericórdia. Davi disse: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Descansa o teu coração, não seja como os filhos de Israel, porque o teu Deus tem bênção para você. Pode bater mais palmas bem alegre para Jesus. O teu Deus tem bênção, o teu Deus tem milagre. Eu aguardo e eu vou esperar pela promessa de Deus. Diga para alguém que está do teu lado: tenha calma. Olha para ele, diga para ela: tenha calma. A pressa do povo fez eles levantar um ídolo no meio
da congregação dos israelitas. E Moisés vem descendo agora, e a Bíblia diz que Moisés ouve músicas, Moisés vê tambor batendo, Moisés vê o povo celebrando. E quando Moisés chega, Moisés diz: Arão, o que é isso, Arão? E ele disse: Moisés, o povo tirou os brincos das orelhas, o povo tirou as correntinhas das mãos, as pessoas tirou os pendentes, eu joguei no fogo, eu não fiz nada, eu só joguei no fogo, e levantou um bezerro de ouro. Mas aquilo era mentira, aquilo era mentira, eles colocaram aquilo para adorar. Irmãos, nós temos um problema muito grave na nossa vida, que se nós não mudarmos isso, isso vai matar a nossa vida. A gente sempre opina para Deus fazer, mas se Deus não fazer, a gente tem um plano B. Todas as vezes que você tiver um plano B, o inimigo vai te empurrar para o plano B, para você não viver o plano de Deus na sua vida. Chega na presença de Deus e diz: Senhor, eu não tenho o plano A e eu não tenho o plano B, eu só tenho o plano que vem do céu. Portanto, venha, Senhor, e cumpra na minha vida o seu querer e a sua vontade. E a Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são as promessas de Deus maiores para a tua vida e para a minha vida. A Bíblia conta que Moisés disse: isso não é Deus. E vocês sabem que esse bezerro de ouro não é Deus. Isso daqui foi coisas que vocês fabricaram das suas mãos e que não pode levar vocês a lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus veio conversar com Moisés, e Deus falou: Moisés, eu não vou ir com este povo até a terra que eu prometi para eles. A promessa está aí, eu não vou revogar minha promessa, eu não vou diminuir a minha promessa, eu não vou impedir minha promessa, mas eu, o Senhor, não irei com este povo. Prepara agora você, Moisés, porque você vai levar esse povo à terra prometida, e eu enviarei o meu anjo para ir diante de vós. E não temas, porque eu vou tirar do meio de vós os jebuseus, os aveus, os heteus, os amorreus e tudo que é eus, mas eu não irei no meio de vós. Observe, meus irmãos, que Deus sentiu ciúmes, porque o povo levantou um bezerro de ouro. Hoje, nos dias de hoje, Deus ainda continua tendo ciúmes de você. Deus ainda continua tendo ciúmes de mim, quando na caminhada cristã nós permitimos que algumas coisas nos afetem diante de Deus. Pessoas amando o salário mais do que a Deus, pessoas amando maridos mais do que a Deus, pessoas amando filhos mais do que a Deus, pessoas amando a própria beleza mais do que a Deus. Todas as vezes que o homem achar que ele é um semideus, ele vai andar sozinho, a presença de Deus não irá com ele. Mas hoje nós estamos aqui porque sem Deus nós nada podemos. Eu não posso nada sem Deus, você não pode nada sem Deus, essa igreja não pode nada sem Deus. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, fica conosco, porque sem a sua presença nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quem entende a importância da presença de Deus, levanta a mão e diga: glória a Deus. Sem a tua presença eu não posso ir a lugar nenhum. A Bíblia diz que o Senhor falou: eu vou enviar meu anjo. Irmãos, e anjo de Deus é poderoso, anjo de Deus é forte. A Bíblia diz que um anjo, nos dias do rei Ezequias, Deus mandou um anjo lá para guardar Ezequias, e matou 185 mil assírios. Um anjo matou 185. E Deus falou: Moisés, fica tranquilo, a minha proteção vai, a minha bênção vai, a minha promessa vai, mas a minha presença não vai. Eu quero te dizer, meu irmão, você não pode acostumar só com o anjo de Deus, você precisa ter a presença de Deus. Você não pode se conformar apenas em ter uma promessa de Deus, você precisa ter a presença de Deus na sua vida. Você não pode só acostumar a ter coisas boas ao seu lado. Moisés falou: Senhor, eu não quero anjo nenhum do meu lado. Muito obrigado pelo anjo que o Senhor está disponibilizando, muito obrigado pelo anjo que o Senhor quer enviar, mas se a tua presença não for comigo, eu não vou sair deste lugar. Sabe a palavra que Deus está falando comigo
conosco aqui essa tarde. Nós podemos ter muitas coisas boas, nós podemos ter bens materiais, nós podemos ter prosperidades financeiras, nós podemos ter sucesso profissional, nós podemos ter uma boa fama, nós podemos ter uma boa família, podemos ter amigos, podemos ter dinheiro, mas se a presença de Deus não for conosco, a sua caminhada será de derrota. Mas nesta tarde, saia daqui carregando a presença de Deus na tua vida, porque Ele tudo na tua vida. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Sem a tua presença eu não faço nada, sem a tua presença eu não levanto, eu não deito, eu não compro, eu não vendo. Sem a tua presença eu não posso ir a lugar nenhum. Será que a presença de Deus ainda está contigo, minha irmã? Será que a presença de Deus ainda está comigo? Será que a presença de Deus ainda está com os pregadores da palavra? Ou será que a gente prega porque a gente aprendeu a pregar? Ou será que a gente canta bonito porque a gente aprendeu a cantar bonito? Ou será que de fato a presença de Deus está na nossa vida? Eu acho tão triste quando a pessoa se apega àquilo que ela tem e ela diz: eu tenho a bênção de Deus. Você não pode só se conformar em ter a bênção de Deus, você tem que se conformar em ter o Deus da bênção, porque essa bênção pode acabar, esse emprego pode faltar, a saúde pode faltar, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Recebe esta palavra, bate as palmas e dá glória a Deus. Eu preciso da tua presença na minha vida, aleluia. O Espírito de Deus está dizendo que nós precisamos da presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus na sua vida. Você pode ter um segurança particular para ficar andando do seu lado 24 horas, mas nada substitui a presença de Deus. Você pode ter uma boa casa, um bom sofá, uma boa comida, um bom emprego, uma boa família, você pode ter tudo, nada substitui a presença de Deus. Observe que Deus falou a Moisés: eu não vou ir com esse povo, porque vai acontecer que eu vou matar eles no meio do caminho. Eu vou destruir esse povo no meio do caminho, porque eles viram as pragas que eu mandei no Egito, eles viram eu transformando o rio Nilo em sangue, eles viram eu matando os primogênitos no Egito, eles viram nuvem de glória, eles viram coluna de fogo, eles viram o mar se abrindo, parede de um lado, parede para o outro, e agora eles fazem um bezerro de ouro para adorar. Eu não vou ir com este povo. Fala para este povo ir, porque eu não vou ir com eles. Tem muita gente, irmãos, que ele tem a promessa de Deus, mas ele não tem mais a presença de Deus. Tem muitos pastores que ele tem até os dons de Deus, mas já não tem a presença de Deus. Tem muitos evangelistas como eu, que talvez tenha experiência, mas não tem a presença de Deus. E todas as vezes que nós vivemos apenas de aparência, todas as vezes que nós vivemos apenas, irmãos, de demonstrações humanas, no mundo espiritual, o diabo vai continuar te derrubando, o diabo vai continuar te atacando, o diabo vai continuar pisando na tua cabeça. Mas hoje eu entrei aqui determinada em te entregar esta palavra, que nós não estamos conformados com anjo, nós não estamos conformados com livramento, nós não estamos conformados com bênção, nós queremos a presença de Deus na nossa vida. Recebe a presença de Deus agora. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Eu quero é a presença de Deus, eu quero é a presença de Deus, eu quero é a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus. Oh glória! Sabe por quê? Deus falou com o povo: a partir de hoje a nuvem vai afastar do arraial, a coluna de fogo que aquecia vocês durante a noite vai afastar também. Essa bênção que vocês choram, chove maná, isso e aquilo, tudo vai passar. Vocês só vão com o meu anjo. Irmãos, que graça tem terra prometida sem a presença de Deus? Que
que adianta, minha irmã, você ter um casamento hiper maravilhoso, mas Deus não está lá dentro daquele casamento? Você acha que homem bonito ou mulher bonita sustenta a família feliz? Isso não traz felicidade. Do que adianta você ter dinheiro? Você acha que dinheiro pode comprar paz? Você acha que dinheiro pode comprar alegria? Deus está dizendo: eu não irei com este povo até que ele não tire do meio deles o que me impede de operar no meio deles. Existem coisas na minha vida e na tua vida que está fazendo nós perdermos a presença de Deus. Eu sei que essa palavra é difícil, porque a gente não queria ouvir ela, mas a gente precisa ouvir ela. O Senhor disse: Moisés, eu não vou com esse povo. Irmãos, quando Moisés chamou os homens do acampamento e disse: Deus falou que não irá conosco, que Ele vai enviar um anjo, mas que Ele não vai. Imagine você precisa assinar um documento lá no cartório. Você está vendendo uma casa para alguém, aquela pessoa está ali para assinar o contrato e para reconhecer firma. Alguém leva só a sua foto e diz: eu vi no nome da Isabel e está aqui a foto dela. A minha foto substitui a minha presença? Vamos lá, a minha foto substitui, porque eu vou precisar de assinar. Eu vou precisar demonstrar que eu estou de acordo com aquele contrato que eu estou fazendo. Tem muita gente carregando a Bíblia de Deus, mas não carrega o Deus da Bíblia. Tem muita gente vindo a igrejas evangélicas, mas o evangelho nunca entrou nele. Existem pessoas orando, falando palavras, mas ele só fala daqui para lá. O que Deus traz de lá para cá, ele não recebe, ele não absorve. Irmãos, hoje Deus está dizendo: Moisés, esse povo não vai ter a minha presença enquanto ele não tirar do meio deles aquilo que me desagrada. Hoje é tarde de nós revermos a nossa vida. Hoje é tarde de nós revermos a maneira que estamos vivendo, a maneira que estamos andando, a maneira que estamos tendo amizade, a maneira que você está vivendo, porque talvez o que você está fazendo está afastando a presença de Deus. Mas hoje, minha irmã, a Bíblia diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, porque aonde você caiu, Deus vai te pegar pela mão e vai dizer: vamos começar de novo, porque a minha presença irá contigo e te dará descanso. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. A minha presença irá contigo, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A Bíblia conta que Moisés falou: vocês vão tirar de dentro de vocês aquilo que vai ser a prova que vocês não vão me deixar. Diga glória a Deus. O Senhor mandou eles pegar todos os pendentes. Arranca essas correntinhas, arranca tudo que vocês têm, queime agora. Mas, irmãos, aquilo era uma demonstração que eles não iam levantar outros deuses. Mas o pior altar que o inimigo quer assentar é no altar do teu coração. É nesse altar que o inimigo quer. Quando o Senhor disse: eu mandarei o meu anjo, olha Moisés discutindo com Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir deste lugar. Você, minha irmã, não pode conviver com a foto do seu marido e dizer que você é casada com ele se você só tem a foto. É mais ou menos falar que tem Deus sem ter a presença de Deus. Você não pode dizer que você tem uma empresa grande, mas aquela empresa ela só está impressa num papel. Aqui é minha empresa. Você não pode garantir que essa empresa é sua, porque você está com a foto de uma grande empresa, porque isso não garante que essa empresa é sua. Agora, quando você tem chave, quando você tem cadeado, quando você tem acesso, isso é seu. Você está entendendo mais ou menos o que é falar de Deus e o que ter a presença de Deus? Porque quem tem a presença de Deus, irmãos, ele está autorizado a falar no nome de Deus. E os demônios fugirem quando ele falar sobre o poder de Deus. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, tudo que perdides ao Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado. Começa a receber a porção dobrada de Deus na sua vida. Levanta a mão e receba a presença de Deus na tua vida, porque a presença de Deus te dá autoridade. Pedro expulsava demônio, Paulo
expulsava demônio. E um dia, um homem mágico foi expulsar um demônio. E disseram, deve ser muito fácil, porque Paulo também expulsou. E Paulo disse, olha, pode tentar. Aquele homem tentou expulsar demônio, pensando que podia usar as mesmas práticas, que podia usar a mesma. Irmão, tem igreja que é verdadeiros centros de macumba. Existem igrejas que o demônio está entronizado dentro daquelas igrejas, e as pessoas não entendem. São práticas mentirosas, são mistérios mentirosos, são milagres mentirosos. Sabe por quê? Porque nem tudo que parece é. A Bíblia conta que naqueles dias, aquele homem disse, eu te expulso, Satanás, no nome de Paulo. Eu te expulso, Satanás, no nome que Paulo prega. A Bíblia diz que o diabo olhou para aquele homem e disse, eu conheço Paulo. Eu sei quem é Paulo. E sei muito bem o Deus que Paulo prega. Você quem é? A Bíblia diz que na mesma hora aquele homem rasgou a roupa daquele homem que queria usar o poder de Deus em vão. Minha irmã, nunca mais na sua vida você pode falar do nome de Deus sem ter compromisso com Ele. Nunca mais a partir de hoje você vai falar por aí Jesus, Jesus, e não vai ter intimidade com Ele. Hoje quem vê você vai ver Jesus, e quem vê Jesus vai ver você, porque você está saindo daqui cheio da presença dEle. Recebe esta palavra, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Se a tua presença não for comigo, eu não farei nada. A Bíblia diz que, se possível, o diabo enganaria até os escolhidos. Não acredite em qualquer milagre, não acredite em qualquer oração. Esses dias eu escutei uma irmã, ela disse, irmão, alguém foi na minha loja e orou por mim, e começou a orar, e depois, eu entendo um pouco de xangana, mas aquilo não era xangana, parece que ela invocava demônios, e daqui a pouco, quando aquela oração acabou, parece que tinha algo de cima das minhas costas. Sabe como acontece isso? Quem não tem a presença de Deus, quem não tem a presença de Deus, irmão, vai ser enganado por falsos milagres. Quem não tem a presença de Deus vai ser enganado por falsas prosperidades. Quem não tem a presença de Deus vai ser enganado por falsas promessas. Mas Moisés falou, Senhor, me desculpa, eu não quero anjo comigo. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Deus olhou para Moisés e disse, ele valoriza mais a minha presença do que a minha bênção. Ele valoriza mais a minha presença do que a coluna de fogo. Ele valoriza mais a minha presença do que a nuvem de glória. Olha o que Deus respondeu para Moisés no capítulo 33, o verso 14. Não tema, Moisés, porque a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Nesta tarde pode receber, pode bater palmas e dar glória a Deus. Você vai andar e Deus vai andar. Você vai colocar a mão e Deus vai pôr a mão. Você vai abraçar e Deus vai abraçar. Você vai gritar e Deus vai gritar na tua vida, e a muralha vai cair em nome de Jesus Cristo. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Alabacanda, alamaço de comanarabacandaraia. Eu só não falo no nome de Jesus, mas eu represento Jesus. Eu não só oro para Jesus, mas eu sei que dele também fala nos meus ouvidos. Eu não apenas visto roupa de crente, tenho jeito de crente, mas eu tenho o Deus dos crentes. A Bíblia conta que Deus falou, eu irei contigo. Quando Davi pecou com Betseba, ele adulterou, a mulher ficou grávida, colocou o marido da mulher na frente da batalha para morrer. Davi lembrou de tudo, mas ele lembrou do dia que ele, na casa do pai, com 16 anos de idade, Samuel veio e ungiu a cabeça dele. Quando aquele óleo desceu na cabeça dele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Mas quando ele adulterou, quando ele viu que ele fez um plano de assassinato contra o marido da mulher, a Bíblia diz que ele cai com a vizinha. A mulher depois diz, eu estou grávida. Ele manda trazer o marido para a guerra. O marido não entra em casa, fica na porta. E o marido diz, não, eu não vou ficar
escrito: coloque Urias na frente da batalha. Quando os homens começarem a lançar lança, afastem, deixem ele morrer no campo de batalha. Sabe quem levou essa carta selada? Foi o próprio Urias. O próprio homem que ia morrer estava levando a sentença de morte dele. Quando aquele capitão viu que era para fazer isso, a Bíblia diz que Urias foi morto na batalha. Aí ele disse: pelo menos a mulher agora está viúva e eu posso assumir ela com a criança. Mas Deus matou também a criança. A Bíblia diz que quando Deus matou a criança, os profetas foi na casa de Davi e disse: Natã disse: Davi, viu o seu pecado. A espada de Deus vai descer agora sobre a sua casa. Irmãos, Davi não se preocupou nem tanto com a espada. Davi não se preocupou com o que tinha acontecido, mas ele vai falar o que ele preocupou. Está no Salmo 51, quando ele vai orar e vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia: eu não posso viver sem a presença de Deus, eu não posso fazer nada sem a presença de Deus na minha vida. E ele vai dizer: limpa-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, torna a dar alegria de salvação, e então eu ensinarei os transgressores o seu caminho. Davi estava preocupado, sabe com o que? Com a presença de Deus. Irmã, se você entendeu essa parte da presença, você já ganhou a bênção desse culto. Você não pode viver sem a presença de Deus. Carregar a Bíblia não significa que você tem a presença de Deus. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias eram adúlteros, foram para a batalha, e a Bíblia diz que eles levaram o objeto mais precioso da época, que era a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que quando eles levaram a Arca da Aliança, eles jubilaram tão alto que os inimigos disseram: não vamos poder destruir eles, porque eles trazem a Arca da Aliança. Mas naquele dia morreu 32 mil homens israelitas. E eles perguntaram: mas por que Deus não livrou se a Arca da Aliança estava presente? Porque o símbolo de Deus não significa a presença de Deus. Andar com o voto do livramento não significa que você tem a presença de Deus. Andar com a Bíblia enorme não significa que você tem a presença de Deus. E é uma igreja que tem vigílias, que tem jejuns, que tem orações, não significa que você tem a presença de Deus. Você precisa sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ter a certeza que o Senhor está se movendo dentro de mim. Eu quero ter a certeza, meu Pai, que eu não estou apenas levando uma foto, levando um nome, levando algo para representar o Senhor, mas que eu sou o templo do teu Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Recebe esta palavra, recebe esta palavra, porque Deus está dizendo: a minha presença irá contigo para dar descanso. Se coloque sobre os teus pés. Você vai pedir agora a presença de Deus. Você vai dizer: Senhor, mostra que o Senhor está comigo. Você vai ser um general de Deus. Você vai ser um soldado de Deus. Feche os seus olhos. Comece orando: Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós não podemos perder a sua presença, meu Pai. Senhor, nós não queremos viver apenas de aparência, mas nós queremos ter, Senhor, a autorização que nós podemos falar no seu nome, nós podemos pregar no seu nome, nós podemos expulsar os demônios em seu nome, nós temos autoridade no seu nome. Senhor, nós te pedimos agora, essa pessoa que se sentia vazia, essa pessoa que se sentia sozinha, essa pessoa que se sentia paralisada, Senhor, a partir deste momento, derrama sobre essa pessoa o Espírito do Senhor, derrama sobre essa pessoa o Espírito de fortaleza, derrama sobre essa pessoa o Espírito de saúde, saúde espiritual, vida espiritual. Senhor, arranca de nós o que não te agrada, arranca de nós o que não te glorifica, arranca de nós o que não te louva, Senhor, e renova o nosso altar aqui nesta tarde, renova o nosso altar aqui esta tarde, meu Pai, porque eu creio que eu já estou recebendo do Senhor a presença poderosa na lamanda canda labacaia, subidequeme na lamancho comandara canda labacheia.
Espírito Santo, nós não queremos caminhar apenas com anjo, nós não queremos apenas arcanjos, nós não queremos querubins, nós queremos a presença do Senhor, Senhor, fluindo através da nossa vida, fluindo através da nossa casa, fluindo através da nossa família. Todo impedimento na nossa vida seja removido agora. Nós nos arrependemos, meu Pai, nós nos arrependemos da nossa vaidade, nós nos arrependemos do nosso orgulho, nós nos arrependemos da nossa soberba, nós arrependemos da nossa rebeldia. Venha, Senhor, venha, Senhor, venha e começa a reinar na minha vida, começa a reinar na vida desta pessoa, começa a receber agora a força do Espírito, minha irmã, começa a receber a presença do Espírito Santo na tua vida. Deus está renovando as suas palavras na oração, Deus está renovando a tua força para orar, Deus está renovando as suas armas espirituais. Vai orando, vai se enchendo do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, venha, vem Espírito Santo sobre esta pessoa. Senhor, nós queremos a tua presença, nós não queremos ir apenas com a tua bênção, nós não queremos ir apenas com a tua proteção, nós não queremos apenas a tua promessa, mas nós queremos o Senhor na nossa vida. Para onde iremos nós, ó Pai, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para quem iremos nós, ó Pai, se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Dai-nos autorização nesta tarde para pregarmos o teu nome, dai-nos autorização nesta tarde para expulsar os demônios do teu nome, dai-nos autorização nesta tarde para pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida e abençoe a nossa família. Diga, meu Deus, diga, meu Deus, eu preciso da tua presença na minha vida. Não se afaste de mim, Senhor, nem por um minuto, porque eu preciso da tua presença.